Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Que maravilha! Que produto maravilhoso que Deus fez. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E fez homem e mulher. Para que ele fez isso? Porque Deus, ele já nos deu o quê? A identidade. A nossa identidade é a mesma identidade de Deus. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. A imagem diz respeito àquilo que Deus é. E semelhança é aquilo que Deus pode proporcionar para nós. Deus pode nos proporcionar muita coisa. Mas não ficou só por aí. Por que Deus criou? Beleza. Agora eu tenho a identidade de Deus, eu sou como Deus. Eu tenho a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eu sou um vaso. Mas esse vaso, além de ser a imagem e semelhança de Deus, esse homem, Deus tem um propósito para esse homem. Qual foi o propósito que Deus deu a esse homem? Aí responde. No versículo seguinte, ele fala bem assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus o abençoou, os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Que maravilha! Deus nos abençoou. Deus nos abençoou para quê? Para multiplicar, para ser fecundo, fecundar. Gente, é maravilhoso. Deus não nos fez apenas para ficar como uma propaganda, né? Mostrar uma propaganda que ele fez, ele é poderoso, ele conseguiu fazer, não. Deus, como Criador, ele é um Criador de propósito. Cada ser humano aqui na Terra, todos nós temos um propósito. Um propósito para ser fecundo e multiplicar e encher a Terra. Cada homem, cada mulher, nós devemos encher e multiplicar. O que nós temos enchido essa terra? Né? O que nós temos multiplicado nessa terra? A nossa vida. Né? A nossa vida de comunhão com Deus, de falar com Deus. Uma coisa maravilhosa que eu vi aqui nas Escrituras Sagradas é que esse Adão, depois que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, Deus o colocou no jardim. E o jardim é jardim do Éden, é jardim do prazer. Deus colocou o homem no prazer. Deus sempre teve desejo de dar prazer ao homem. E esse homem que tem prazer, que está num lugar que tem prazer, tinha comunhão com Deus. Deus é a fonte do prazer. Deus é a fonte da alegria. Então, por isso que toda manhã nós temos que irradiar esse prazer, essa alegria de viver. Nós temos que encher a terra com pessoas fecundas, pessoas que multiplicam. Nós devemos ser essas pessoas que multiplicam e semeiam alegria, felicidade para as pessoas. Nós temos que saber que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Ou seja, espírito, alma e corpo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus soprou nas narinas do homem. Deus primeiramente formou o homem do pó da terra, o fez pó da terra, né? E soprou nas narinas do homem. E esse homem, que era um vaso escolhido por Deus, que Deus fez a sua imagem e semelhança, Deus soprou o conteúdo dele para dentro dele. O homem tem uma faísca de Deus. E esse homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Exterior, ele é a imagem e semelhança interior, algo interior. O homem é um ser tripartido, ele tem três partes. Ele tem espírito, alma e corpo. Por isso que nós somos complexos. Né? Nós devemos saber que, por exemplo, eu aqui, esse corpo, mas eu tenho uma alma, eu tenho uma emoção, né? Que eu me alegro, eu me entristeço, faz parte da alma. Mas tem algo mais interior, que é a faísquinha de Deus dentro de nós. É esse sopro de vida, é isso que me mantém em pé. Né? É o que mantém esse corpo em pé. Né? Então nós somos parecidos com Deus. Por isso que Deus, na verdade, ele é tudo. Ele é amor, ele é paz, ele é alegria. Deus, ele enche todas as coisas. Né? Você vê que no começo da criação disse Deus, haja luz e houve luz. Deus é luz. Disse Deus, fez separação. Deus também faz separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, Deus fez, ali formou
a porção seca, tal, Deus separou, Deus fez os luzeiros, as estrelas, fez tudo grande. Mas a sua obra-prima somos nós. É nós que dominamos sobre tudo isso. Devemos aprender que Deus, ele nos deu o poder para dominar, né? Ele falou aqui, ó, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, né? Sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós temos domínio sobre as coisas, né? Mais uma coisa que nós precisamos ver claramente, que nós precisamos ter domínio sobre nós mesmos, né? É uma coisa que nós precisamos ter domínio sobre nós, no nosso lar, na nossa casa, né? No nosso trabalho, o que nós fazemos no nosso trabalho, devemos ter domínio. Devemos dominar a sua situação, devemos suprir a necessidade das pessoas, né? As pessoas estão aí, estão precisando, né? Dentro do nosso lar mesmo, nossos filhos, eles têm uma necessidade, somos muito complexos, a pessoa precisa perceber que ele tem identidade, a identidade dele é qual? Que ele é a imagem e semelhança de Deus. Eu vim trazer esse versículo aqui que eu fiquei maravilhado, né? Que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, para termos domínio sobre todas as coisas, principalmente sobre nós mesmos, né? Nós devemos ter domínio sobre aquilo que nós vemos, sobre aquilo que nós ouvimos, sobre aquilo que nós cheiramos, sobre aquilo que nós falamos e principalmente sobre aquilo que nós pensamos. Sabe? Tem que estar sincronizado com Deus. Nós devemos ser como o Adão, o novo homem. Ele precisa estar sempre perguntando qual é a vontade do Senhor. Dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro de tudo. Nós tivemos há 2000 anos atrás um homem chamado Jesus Cristo. Um homem chamado Jesus Cristo. Este também era a imagem e semelhança de Deus. Só que ele vivia com diferencial, ele fazia a vontade de Deus. Hoje nós precisamos imitar ele. Perguntar sempre qual é a vontade do Senhor. Não é ser uma pessoa religiosa. Nós devemos ter prazer na nossa alma. Precisamos aprender a divertir com nossos filhos, alegrar com nossa esposa, com nossos amigos, estar cercado de pessoas que possam multiplicar essa vida de Deus que está em nós, né? Essa vida espiritual, né? De conhecimento, conhecer mais cada vez a Deus, ter um ouvido para ouvir sobre as coisas de Deus, se ajuntar com pessoas que querem, né, realmente ser uma eclesia, ser chamados para fora desse sistema, né, bagunçado que nós vemos. Mas ser pessoas cheias de amor, cheias de conhecimento de Deus, através das Escrituras Sagradas, ter mais tempo, né? Investir mais tempo na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, sem religiosidade, mas de maneira simples, aprendendo um com o outro e aprendendo a ouvir um ao outro. Que Deus possa nos iluminar, né? Em Gálatas capítulo 5, lá, versículo 22, se não me engano, versículo 20, Paulo fala assim, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então que hoje nós possamos ser aqueles que semeiam boas novas, o Evangelho. O Evangelho é boas novas, boas notícias. Eu quero dar uma boa notícia para você, para nós. Que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E estamos aqui para dominar, não para ser dominados. Louvado seja o Senhor. Cada ser humano veio a essa terra para ser dominador, não para ser dominado. Homem e mulher, que nós possamos dominar, principalmente dominar a nossa vida, dominar aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos, e até mesmo não meter nosso nariz onde não somos chamados, né? Que Deus possa nos dar essa graça de ser semeadores das boas novas, sempre ter boas notícias para dar um ao outro. Que Jesus Cristo nos abençoe esse dia.